Aí sim, neste conteúdo, neste módulo, eu vou mostrar o passo a passo para que você consiga aumentar a conversão aí nas suas calls de venda. Às vezes você faz muitas reuniões ou às vezes poucas e não aproveita a oportunidade, não tem ali um script organizado, não sabe ser vendedor de fato, né? Negociar aquilo. Às vezes a pessoa até interessa no seu produto, mas você não consegue fazer essa conversão. Então eu vou direto ao ponto aqui, compartilhar com vocês a estratégia que a gente usa e você não vai perder mais vendas, você vai se tornar um closer aí singular no mercado. Até porque depois para você delegar essa função, é muito importante que você saiba, você tenha validado o processo. O primeiro passo é posicione para que não duvidem da sua autoridade, ou seja, não saia do passo a passo. O que eu mais vejo dentro aqui dos nossos programas e tudo que eu vejo no mercado é que as pessoas começam a inventar demais nas calls de venda, vira um bate-papo, vira aula. E a ideia não é essa, a ideia é vender, né? Então, posiciona para isso. Segue a linha, a estratégia, tenha jogo de cintura e vocês vão entender que é simples o processo. Então, vamos lá. O que fazer no dia da reunião? Eu trouxe alguns passos aqui para você entender. Primeiro, seguir ali a assessoria que a gente tem aqui dentro, né? Um processo. Estudar 30 minutos antes de atender o aluno, ver o GPS dele, que é ali o mapa que a gente tem, né? Ter informações, você que não está no nosso programa e às vezes está assistindo esse conteúdo, entender as informações, os dados, ouvir de novo o que ela falou no direct ou no WhatsApp, dependendo de onde vocês conversaram, analisar o formulário que ela preencheu, quais as dores que ela colocou lá, analisar o nível de consciência dessa pessoa, se é baixo, se é médio, se é alto, porque se for baixo, o bate-papo tem que ser raso. Se é médio, o bate-papo pode ser com pitadas de águas profundas e poucos termos técnicos. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um nível de consciência baixo e você está falando muito termo técnico, que ela não está entendendo nada que você está falando. E se for um nível alto, aí sim você pode falar com mais técnica para aprofundar mais o assunto sem problema. Então, o que que você tem que fazer? Antes da reunião, o que eu mais vejo, a reunião é 2 horas, por exemplo. A pessoa chega a 1h57 para abrir ali o link. Não. Então, tem que ter um processo antes de você porque pensa, principalmente com produtos high ticket, você tem que chegar ali e entender exatamente quem é a pessoa que vai estar ali na sua frente. Beleza? Rodrigo, a pessoa colocou 3 mil ou menos no faturamento. E agora? Vocês vão entender o processo lá na frente. Então, você vai lá, visita a página da pessoa, analisa tudo isso antes de você entrar na reunião de vendas. Para que isso aconteça, beleza. O que eu também sugiro no setup de vocês, tem um ambiente favorável para isso, um ambiente fechado, porque o seu ambiente fala muito sobre você. Então, um ambiente silencioso, se não dá para ser 100% silencioso, coloque fones de ouvido para ajudar no isolamento. Tem equipamentos de qualidade. Por exemplo, aqui, eu estou gravando isso aqui do próprio Zoom. Não tem a gente até tem câmera aqui, mas eu prefiro usar algo que seja prático para mim, para não ficar dependendo sempre de um monte de coisa. Então, eu gravo do próprio Zoom. Então, você pode sim comprar o meu computador, ele já vem com uma câmera embutida, uma câmera de 1080, mas se às vezes você não tem, compra um webcam, tem um bom microfone de custo-benefício para isso, um fundo mais clean, um fundo de qualidade, tem o aplicativo pago, para não ficar com 40 minutos ali, desliga a reunião. Isso fala muito sobre você, é importante você cuidar do setup. E aí eu deixo aqui, Rodrigo, ainda não tenho condições de fazer isso. Ok, mas coloque data para que isso é investimento no seu negócio, tá? Saiba que de uma reunião dessa, você pode fazer vendas aí de mais de 10 mil reais. Beleza. Próximo passo. Vou colocar aqui os 16 erros que acontecem muito. Primeiro, você tem que entender: você é um vendedor ou um tira-pedido? Vocês sabem a diferença? Vender é igual transformar um lead frio em dinheiro no seu bolso. Ou seja, isso é venda. Agora, tirar pedido é mandar as informações do seu produto e a forma de pagamento. Então, não ache que você é um bom vendedor quando a pessoa fala assim, como que funciona? Aí você vai e manda lá um PDF ou sei lá o quê, e ela, qual a forma de pagamento? Pô, nossa, eu fiz uma venda. Isso não é uma venda. Isso é tirar pedido. Isso é muito simples. No high ticket, quase não vai funcionar, se não for uma indicação bem quente. Beleza, quais são os 17 erros que faz um vendedor se tornar um tirador de pedido? Eu vou colocar aqui alguns pontos para vocês entenderem. Transtorno de déficit de atenção de portfólio. Isso acontece muito mesmo. Para quem já está aqui no nosso programa, sabe que a gente pede para o nosso cliente gravar as reuniões para a gente analisar e ali de fato melhorar essa reunião dele.
mas se caso você ainda não está ainda nesse programa, existe muita... É uma repetição. Cara, 70% das pessoas fazem isso. Por quê? Está falando, seguindo o passo a passo, e aí, do nada, ela tá lá na lua falando de outras coisas. E tira o foco até do seu cliente. Esse desvio. E aí o que acontece? Não está fazendo perguntas adequadas, não descobriu o objetivo SMART, né? A meta SMART que a gente tem desse lead, que é o que ele está buscando a curto prazo. Não está indo fundo o suficiente na dor. Se a pessoa falou, às vezes, que está com dificuldade aqui, por exemplo, em converter as calls de venda, para que você vai falar para ele de tráfego pago ou de outras coisas? Você vai focar naquilo que ele está precisando, na dor que ele tem. Está transformando a venda em um bate-papo e impedindo que o lead passe pela jornada do nível de consciência e agito de dor, que é o quê? Tá conversando, e aí? Nossa, não, já aconteceu isso. Vira um bate-papo, a pessoa começa a falar, é meu amigo aqui, minha amiga. Você não está ouvindo o cliente, está preocupado demais com a venda, e aí você fica tipo assim, nossa, eu tenho que apresentar o PDF, tenho que apresentar o PDF. E não está ouvindo de fato para pegar informações. Está se sentindo inseguro, acontece muito, porque o lead com muito faturamento, posição social, você vê que ele tem muitos seguidores, você vê que ele já é bem sucedido na carreira, e aí você se sente inseguro. Você tem projeção de convicção que é, nossa, eu acho que ele não vai comprar, já vou direto para o downsell. Você acha na sua cabeça. Você tem medo do não, e isso acontece, atrapalhando sua venda. Você não descobriu a verdadeira objeção, morre no vou pensar, tempo ou dinheiro. Ah, vou pensar, não tem dinheiro ou não tenho tempo. E você deixa porque você realmente não descobriu a verdadeira objeção. Você não pede a venda que é, beleza, vamos fechar? Qual das opções você mais gostou? Fica assim, não firma micro compromisso, por exemplo. Ó, não, beleza, então vamos deixar combinado agora na sexta-feira, ou se não, faz um Pix compromisso, deixa tudo muito aberto. Trata uma venda simples como uma venda complexa, ou ao contrário, uma venda complexa como uma venda simples. Porque às vezes a pessoa já está com a dor, ela já quer comprar, e você começa a falar de um monte de coisa, nada a ver do que ela está buscando, tirando o foco dela. Ou às vezes é uma venda complexa, e aí você quer tratar como uma venda simples, você tem que ter essa percepção. Você não possui material, treinamento ou acompanhamento adequado, ou a síndrome do mentor infantil, que é quando sai da reunião ou está ali na reunião, simplesmente aceita que não, a pessoa não tem dinheiro e é isso. E não vai buscar melhorias para sua call. É muito importante você identificar o perfil comportamental da pessoa que está na sua frente. Se ela é uma pessoa mais objetiva, se ela é uma pessoa mais analítica, se ela gosta de conversar, se ela gosta de dar risada, se é uma pessoa insegura, você tem que entender disso. O legal aqui das fases de uma venda, que é o pré-bate-papo, né? A pré-call ali, que é reconhecer quem vai estar ali com você. O intra, que é o quê? Saber o final dessa reunião, e o pós, que é o follow-up. A maioria das vendas são feitas no follow-up. E o pré-bate-papo, que é uma ferramenta de interpretação, você olhar para os dados, o que a pessoa colocou, analisar os formulários, olhar o Instagram da pessoa, seguir ela, ver de novo o que a pessoa está falando no direct, até que para o dia você vai mandar um áudio ou um texto antes da reunião, por exemplo, se a reunião é à tarde, manda, nossa, estou ansioso ou ansiosa aqui para o nosso encontro e tal. Reforça perguntando se ela não tem alguém que gostaria de convidar. Você tem algum sócio, algum cônjuge? Reforça isso. A reunião é a única forma que você tem de quebrar as objeções. Ah, Rodrigo, posso fazer isso num conteúdo? Pode, mas olha só, isso aqui você reúne tudo em um só, em um encontro só. Vai revisar os documentos de análise. Depois, faltando 10 minutos, envia uma mensagem, mandando um link. Não chega atrasado numa reunião de vendas, gente. E pior que acontece, tá? A pessoa não se organiza. É assim, é absurdo os negócios desse. E aí quer vender ticket de 10 mil. Se você não tem um mínimo de organização para isso, o high ticket é o lugar totalmente errado para você. Beleza. O script do bate-papo, vou colocar aqui para vocês. Passo a passo de seguir. Também tem aqui como criar um PDF, né? Um conteúdo que a gente tem. Vamos lá, vou fazer o passo a passo aqui para vocês para ficar bacana. Observação.
70% da call é ouvindo, 30% da call é falando. Se você desfocar da pessoa e tentar a call pensando na venda, você vai perder a venda. Se você não realmente ouvir ela. E olha, gente, eu estou falando de vendas high ticket, tá? Isso aqui para um produto barato, não precisa muito disso aqui, não. Se você perder o bastão, você vai perder a venda, que é o quê? Se a pessoa que faz as perguntas, ela que começa a dominar. E aí você pode aumentar a sua autoridade, colocando assim, ó, geralmente quem faz essa reunião é meu time. Mas quando eu vi ali que era você e tal, 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 eu me chamou a atenção e eu resolvi te atender. E como você chegou recentemente, deixa eu me apresentar. Aí você fala quem eu sou, o que que eu faço, os meus resultados. Reforça essa autoridade, é importante. Aí a pessoa está perguntando demais, você elogia a pergunta e promete a resposta. Por exemplo, tá, Rodrigo, mas quanto é? Ó, a gente vai falar disso. Deixa eu só. Ou se não, me mostra algum case aí de. Ó, sim, vou mostrar aqui, mas só retornando aqui. Já já eu te respondo essa pergunta. Pergunta boa. Não responda para ela de imediato. Isso dá a percepção que ela que está no comando. Quem controla a call é quem faz as perguntas. Primeiro, sabendo disso, vamos para o rapport. Você vai criar esse rapport no começo, dar uma risada com a pessoa, entender ali. Por isso que é bom a análise. Se ela viajou para um lugar que você já foi, se ela tem um cachorro, um carro, enfim. Se ela gosta de treinar. O próximo passo. Me conta uma coisa. O que deixou você curioso e te fez reservar um tempo para estar aqui comigo hoje? Faça essa pergunta. Olha a informação importante que ela já vai dar. Então, fiquei curioso por isso. Ou então, quero resolver isso. Você vai perguntar sobre o cenário dessa pessoa. Como é que tá aí? Quantas pessoas tem no seu time? Quantos clientes você tem? Lembrando, quem manda na call é quem está fazendo a pergunta. O bastão é sempre seu. Qual que é o estado ideal? Onde você quer chegar nos próximos 6 meses, fulano? Meta Smart. Para você entender na hora da apresentação do PDF, na hora da sua oferta, lembrar disso aqui. Quais são os desafios? O que você acha que está te impedindo de chegar no objetivo? E suas principais dificuldades, quais são? O que você já fez para resolver isso? É importante você entender. Nossa, Rodrigo. Então, fiz uma mentoria, não sei na onde, contratei uma equipe de marketing, isso, aquilo, outro. E aí você vai complementar com os desafios que você percebeu. Ah, sim, eu percebi esse desafio, tal, tal, tal. Lembra? Sempre gerando conexão. Próximo passo, a conscientização da dor. Você tem que mostrar para ele, fazendo que ele responda, que ele tem total consciência dessa dor. Seu desafio, então, é não conseguir converter as calls de venda, igual esse conteúdo aqui. É isso? Me fala mais sobre. Próximo passo, agito da dor. Tá, fulano, seguinte, se você não resolver isso, se você não conseguir melhorar as calls de venda, não converter, o que vai acontecer? Ah, não vou conseguir escalar meu negócio, eu vou ter que caçar outra forma de monetizar isso aqui. Depois do agito da dor, ser incisivo. Ou seja, já passei por isso, fulano. Ou mentora alguém que passou por isso. Inclui na narrativa uma história de sucesso. Sempre. Fica tranquila que eu já passei por isso. Ou minha mentorada fulana já passou por isso. Daí, você vai fazer a transição para o pitch. Ó, entendi seu momento. Como eu te falei, a gente tem expertise nisso e tal, tal, tal. E eu posso te ajudar aqui te dando um mini direcionamento e tal, mas eu acredito que a melhor forma é você andar comigo. Você quer continuar tentando sozinho, você vai fazer comigo. Eu posso te mostrar uma oferta aqui que vai atender exatamente o que você precisa, entendi perfeitamente. E eu tenho a solução. Posso apresentar? Pode. Raramente alguém vai falar não, tá? Se falou não é porque você não seguiu os passos acima. Depois que apresentar a oferta ali, o PDF, que tem um passo a passo também, no outro tem uma tutoria só falando sobre isso. Vamos implementar juntos? Já vai direto. Prefere à vista, parcelado, essas opções que eu te dei? Segue a linha do PDF estratégico. E aí, sim, agora você identificou as objeções acima, vamos para a parte de negociação. Aqui começa a venda, tá? Se você fez a venda antes disso aqui, você só tirou o pedido. Beleza. Como que vai... Agora que começou a venda, o que que a gente tem que fazer? Eu trouxe algumas objeções que você já deve ter ouvido. E vocês vão adaptar para o negócio de vocês, tá? Beleza.
Qual o objetivo que a pessoa... Ah, é isso, isso, aquilo. Encontrar as verdadeiras objeções. Isso é importante. Por isso que o passo a passo lá acima. O objetivo de encontrar essas objeções é ganhar mais tempo com o lead na call, porque você vai ter o jogo de cintura da negociação. Evitar que o lead saia da call sem uma resposta ou uma objeção contornada. Ele tem que sair da call com todas as informações possíveis. Beleza, quando a pessoa fala assim, ó, vou pensar. Certeza que você já ouviu isso. Preciso pensar. Você tem que adaptar isso aqui, ó. Muitos dos nossos clientes falam que precisam pensar, falam. E eu tenho uma estatística aqui que cada 10 que falam isso, um volta. Ou seja, se você fala para mim que vai pensar, muito provavelmente você não está dizendo que não vai entrar aqui no programa. É isso que quer dizer? Eu sei que não é o seu caso. Não, Rodrigo, é porque eu quero pensar mesmo, eu gostei demais. Tá, mas deixa eu entender. Qual que é a sua preocupação? Geralmente a gente acredita que decisões precisamos de tempo para serem tomadas, certo? Mas na verdade, decisões precisam de informações, não é de tempo. E nesse momento, eu sou sua principal fonte de informação. Então vamos tomar uma decisão. Me conta, qual foi a dúvida? O que você precisa pensar? Lógico que vocês não vão ler isso aqui, gente. Na hora você vai de jogo de cintura e adapta. A pessoa que vai pensar no quê? Se você não sabe o que ela vai pensar, você não entendeu as dores dela e não deu para pegar a informação das objeções. É muito importante isso. Por isso que você perde muitas vendas, porque fala, e aí? E aí você pergunta, a galera aqui dentro fala assim, e aí, como é que foi essa reunião? Então, Rodrigo, ela ficou de pensar. Falei, então esquece. Pode ser que volte, sim, mas pensar no quê? Não, ela ficou de pensar, Rodrigo, porque ela está em dúvida se ela vai para Maldivas ou se ela vai entrar aqui. Aí sim, ela tá tendo que tomar uma decisão. Agora, vou pensar do tipo, na morte da bezerra, esquece. Dinheiro, não tenho dinheiro. Tá, tirando um fator investimento, se fosse de graça isso aqui, você entraria? Lógico, não, gostei demais, isso que eu quero, o negócio é financeiro mesmo. Show, então já tem meio caminho andado. Só precisamos achar uma forma que facilite sua entrada. Ou seja, agora você tem que jogar o jogo da negociação. Ou outra forma de conduzir. Tá, não tem dinheiro. Show, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Nossa solução vai te tirar de 10 mil de faturamento e te levar para 30, 40 mil a mais por mês. Ou seja, você vai fazer 360 mil por ano. Se eu colocar 360 mil reais agora no seu banco, você me mandaria 10 mil aqui para entrar aqui? Óbvio que sim, né? Ou seja, se você não tangibilizar isso na cabeça do seu cliente, ele não vai entender nada. Ah, não tem dinheiro e é isso. Outra coisa, se você parcelar em 4 de 3 mil, você acha que com sua expertise e com a minha metodologia, a gente andando junto, você acha que a gente não consegue fazer 3 mil por mês a mais do que você faz? Que aí é a hora que você confronta. Pô, se eu faço 3 mil a mais, é sacanagem se eu não fizer também, né? Outra coisa, faz sentido para você que boas decisões são tomadas com base no retorno e não no preço? Você vai entrar aqui, eu tô colocando como se essa aqui fosse 12 mil, né? Você vai investir 12 mil. Só qual que é o retorno disso? Beleza. Outra objeção, preciso fazer as contas. Não, que massa, entendi. Tá, mas além de fazer as contas, tem algum ponto que não ficou claro aí? Que você... Seria só essa parte mesmo? Faça perguntas. Show, mas agora. Não, entendi. Tá, mas me explica aqui. Que conta é essa que você tem que fazer? Porque assim, às vezes eu posso te ajudar. Ah, preciso ver se eu tenho limite no cartão. Não, tranquilo, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar uma aguinha ali, e aí você vai olhando seu aplicativo aí, ou entrando no computador para ver qual é o limite que você tem, tá? Já volto rapidinho. Nossa, Rodrigo, fazer isso é muito difícil, porque não sei o quê. Essa é a diferença do vendedor do tirador de pedido. Essa é a diferença em quem fatura alto ou não. Outra objeção, tá caro. Ó, não acontece muito, tá? Falar que tá caro. Às vezes a pessoa fala, mas para produtos físicos, alguma coisa assim, um produto mais específico, mas pode acontecer. Faz sentido que boas decisões são tomadas com base no retorno e não no preço, aquela que a gente falou assim. Tá, tá caro em comparação ao quê? Ah, tá caro em comparação à mentoria do vizinho, ou ao serviço lá do... E aí o que acontece? A percepção de valor dele não tá legal. Outra objeção real é o que? Eu tenho medo. Tá, fica tranquilo que exatamente é extremamente comum isso, tá? Toda grande decisão dá esse frio na barriga. Estranho seria se não desse. Eu costumo dizer que para os meus mentorados que no começo, mas assim, no começo é normal, acontece comigo, aconteceu com todos, mas tem 6 meses de garantia. Ou seja,
Se ela tá com medo, você precisa dar uma garantia para ela. Preciso ver com o meu sócio. Tá, beleza, mas se fosse por você, a gente fecharia hoje? Depender só de você? Sim. Tá, então vamos marcar essa segunda call com ele aí. Formas de pagamento. Ah, essa forma de... Tá. Então vamos supor que a pessoa fala assim, não, é 10 mil reais, né? Se você consegue me dar uma entrada à vista e a gente divide o resto no boleto? Uma entrada que pode ser de 3 mil. E esses 3 mil, você pode dividir no cartão? Você trabalha com cartão? Quanto que ficaria legal para você? Se você não faz perguntas, deixa só lá o que está lá no PDF. E a pessoa que também vai falar, ó, eu não tenho tempo agora para dedicar nisso, você fala assim, a mentoria é justamente para quem não tem tempo. Porque quanto mais ocupado você for, melhor a mentoria. Porque, primeiro, você está pensando que precisa de quantas horas para entrar aqui? Não, eu estou imaginando a semana inteira. Não, você vai e quebra essa objeção. A mentoria, ou a consultoria, ou qualquer coisa que você faça, é para justamente te dar mais tempo. Porque ela faturando mais ou tendo resultados melhores, dependendo do seu nicho, é justamente para dar esse tempo de volta para ela. Então, estou falando bem rápido aí nos nossos hot seat. A gente fala mais sobre, no Instagram fechado também a gente traz muito conteúdo, mas às vezes é porque você recebeu essa isca aqui, né? Que é esse funil iscador, você já tem que entender. Se você atua no digital, você precisa entender isso aqui. Senão você sempre vai ficar consumindo todas as iscas, que todo mundo conteúdo gratuito, e não está entendendo o que você está fazendo. Então, na reunião de venda, você precisa entender isso. Não adianta querer delargar essa função. Preciso ver com o meu cônjuge. Essa aqui é a principal. Até coloquei ela separada. Beleza. Isso acontece muito com as minhas mentoradas. Que fala, vou ver com meu marido. Vou dar um exemplo aqui. Você acha que o seu marido, sabendo... Primeiro, o seu marido sabe que você está passando por esse problema, por esse desafio, que está com esse gargalo nas vendas, não está conseguindo crescer, que está prejudicando a sua empresa. Ele está te vendo preocupada com isso? Querendo resolver isso? Tá. Você acha que ele te ama, certo? Você acha que ele vai querer te continuar te vendo assim? Tem algumas mentoradas que tá falando isso, tá dando super certo. Porque na maioria das vezes, quando a esposa vai falar com o marido, ela não tem argumentos o suficiente, ele simplesmente fala, não, no momento não é o ideal. Quando ele vê você com o resultado que você quer alcançar, você acredita que ele iria te pedir dessa compra? Porque uma coisa é falar não antes, mas você tendo resultados, crescendo o seu negócio, será que isso não era uma... Ele iria falar isso? Se não fosse o seu marido, você compraria agora ou ficou mais alguma dúvida? É só isso mesmo? Ou seja, se acaso o seu marido disser não para esse investimento, isso é forte. Isso mudaria sua decisão? Porque aqui é a hora que a pessoa dá um bug, tipo, se eu quero, alguém vai me impedir, se alguém vai ser meu marido. Vamos marcar uma reunião então, eu, você e seu marido? Que eu consigo explicar melhor para ele, porque às vezes tem uma informação ali que você não vai conseguir. Vamos marcar essa reunião? Sendo assim, existe 5 finais para uma call. Primeiro, a compra. Segundo, o Pix Compromisso. Essa estratégia do Pix Compromisso é muito boa. Contrato assinado, também é uma boa. Follow-up já agendado. Não, entendi. Tudo bem. Hoje aqui, ó, eu tô gravando esse conteúdo aqui, sábado, às 4h40. Vamos supor que se você estivesse aqui comigo numa reunião de vendas. Vamos fazer o seguinte, então. A gente, independente de você fechar ou não, tá? Vamos conversar na terça-feira? Pode ser? Vamos deixar marcado? Ali, às vezes, a gente encontra outra forma, ou você consegue trazer seu marido. Enfim, vamos deixar marcado para terça-feira? Não deixe esse micro compromisso. Já deixa agendado. Ou de fato uma venda perdida, porque você não conseguiu mostrar a percepção do seu valor, ou realmente é um lead completamente desqualificado e seu erro foi no seu funil de venda. Então, de tudo que eu estou falando, ou seja, a responsabilidade é 100% sua. Se o lead entrou desqualificado, é erro no seu posicionamento, é erro no seu formulário, é erro no seu funil de venda. Ou se ele passou na qualificação, ele chega aqui e fica no migué que vou pensar, a sua condição foi errada. Ou seja, assuma sempre a culpa. É responsabilidade sua. O follow-up infinito que eu falo, por que fazer? 50% das vendas não serão fechadas na primeira reunião. E se não tiver um bom follow-up, se você não entender isso, está deixando muito dinheiro na mesa. Você pode seguir interagindo com as mídias sociais dele ou dela. Então, use e abuse do follow-up. Eu aprendi com um mentor que falava assim, ou
compra ou fala não logo ou me bloqueia. Esse que fica, vou pensar, vou ver, vou pensar, vou ver, a gente não sossega. Existem algumas métricas aqui, que é quanto tempo deve durar essa reunião. Não deve durar mais que 30 minutos na parte de conexão. De 30 a 50 é um tempo ideal, ali 50 minutinhos. Acima de 50 minutos, pode ter certeza que você falou mais do que devia, entregou o conteúdo. Com certeza fugiu do arroz com feijão, até coloca aqui. Com certeza você começou a falar coisa com coisa. Menos de 30 minutos não gerou conexão, pois provavelmente fica ali seguindo um passo a passo sem ter seu jogo de cintura. Então, se você é um closer iniciante, se você faz as reuniões e está iniciando ainda, a gente tem uma métrica que é a cada 4 calls com público qualificado, tá? Um fechamento. Quando você vai melhorando, a cada 4 calls, 2 ou 3 fechamentos. E quando você está avançado, com posicionamento em um funil eficiente, a cada 4 realização é 4 fechamentos. Gente, isso é validado, tá? Nesse exato momento, as últimas 3 calls que eu fiz, uma atrás da outra, foi fechada. Mas, lá atrás, eu precisava de 4 calls para fazer uma venda. Então, é treino. Tudo é treino. Para trazer aqui algumas ideias de follow-up, sair já da call com a agenda marcada, ou depois você interage com algum stories da pessoa, manda um texto, não faz assim. E aí, ficou, e aí, pensou? Pelo amor de Deus, gente. E aí, pensou bem? Não, vai lá, cria um contexto, a pessoa tá na academia, você dá uma brincada lá, ou senão você fala algum conteúdo, ou você fala assim, ó, lembrei de você aqui, ó. Olha o resultado da minha cliente aqui, ó. Crie contextos. Use a copy ou uma segunda linha de negociação. Isso é importante. Ó, um downsell. Pensei aqui, ó, numa oportunidade para você. Isso é muito importante. Sair dessa reunião com a segunda call agendada para no máximo 2 dias depois, com cartas na manga. Que é o que é? O que que é? Downsell com 6 meses, que é para quem vende anual, ou senão 6 meses cai para trimestre. Ou um infoproduto. Você tem algo gravado que pode fazer sentido para a pessoa. Ou você convida ela para participar de um hot seat seu, de alguma tutoria sua, para ela sentir como é que é o ambiente. Então, gente, não tenha desculpa. E eu vejo que várias pessoas estão impedindo de crescer o negócio dela por justamente não saber vender. Faz tudo bonitinho, chega na hora da reunião, não consegue. Espero que tenha gostado desse conteúdo e se tiver alguma dúvida, coloca aqui no suporte. E a partir de hoje, você que assistiu aqui, espero que você não perca mais nenhuma venda pelo fato de não ter eficiência. Valeu, abraço!